Boa noite a todos, queridos companheiros do Colônia, nosso lar, queridos amigos que nos assistem, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que Deus nos abençoe a todos e ao mundo inteiro. Hoje, 30/5/2020, é com muita alegria que retornamos para mais um sábado de bênçãos, para o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estamos em oração por você e pelo mundo inteiro. Temos recebido inúmeras mensagens da espiritualidade superior e vamos estar sempre buscando socializá-las com todos vocês, para que vocês possam ficar a par do que os espíritos estão falando neste momento. Os irmãos vozes, nossos companheiros do universo espiritual. O tema de hoje é Deus. Vamos falar sobre Deus. E sempre buscamos ilustrar com as mensagens dos Espíritos. E eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos também colocando essas mensagens no Facebook, no Instagram, no YouTube. E pedimos a todos que possam curtir a nossa página, que possam se inscrever no canal. Esse canal que é de edificação, de construção no Senhor da criatura humana. Que Jesus abençoe a todos neste momento. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Elevemos o nosso pensamento a Deus em agradecimento e ao Mestre Jesus e aos irmãos de luz, os espíritos elevados, benfeitores espirituais, que tanto intercede por nós. Agradecemos neste momento por estarmos aqui reunidos. E na oportunidade, rogamos a Deus por todos nós e também por toda a humanidade, que neste momento passa por grandes dificuldades. Que este momento, Senhor, seja para todos nós momento de aprendizado, de transformação, de descoberta, de elevação espiritual. Que tenhamos cada dia mais consciência de nossas atitudes e que busquemos no outro o nosso espelho seguro e passos firmes em direção ao Pai. Que a paz de Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Que assim seja. Pois bem, nós temos aqui em Deuteronômio o primeiro discurso de Moisés. E eu trouxe alguns fragmentos deste texto aqui para mostrar a vocês a visão de Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes como Deus, o Senhor Altíssimo, é colocado no Antigo Testamento. Aqui no capítulo 1, versículos de 26 a 46, nós pegamos
dois fragmentos desses versículos. Pegamos o versículo 26 e 29. Então, o versículo 26 diz assim: mas não quisestes subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, nosso Deus, e murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Eu vos respondi: não vos assustei, não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sobre os vossos olhos, no Egito e no deserto. Então vejam bem, esses dois fragmentos do texto de Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco, vai nos mostrar, do Antigo Testamento, é claro, vai nos mostrar como Deus aí é apresentado. No primeiro texto que eu li para vocês, nós estamos vendo aí um Deus que, na fala do interlocutor, é um Deus que tem ódio, é um Deus que se vinga, é um Deus que castiga duramente. Na segunda fala, nós vamos encontrar também o interlocutor colocando a questão de que Deus é combatente, é belicoso. E nós podemos refletir no Antigo Testamento em muitos momentos em que Deus tem sido apresentado assim. Podemos refletir nas pessoas, na vida cotidiana delas, neste tempo. Como é que as pessoas, elas se relacionavam com o divino? Elas compreendiam que Deus era um ser que devia ser temido, e ele era um ser de combate. Ele protegia os seus pelo combate, mas ele também castigava. Ele também se irava, ele também odiava. As pessoas daquela época, elas tiveram que sofrer a disciplina de Moisés. E Moisés trouxe, nas tábuas da lei, os ensinamentos divinos para disciplinar aquele povo que ainda vivia perdido. Era um tempo de transição geográfica, era um tempo em que as populações elas migravam constantemente, ocorriam conflitos constantes, invasões de povos em terras vizinhas, em terras longínquas, e a formação de civilizações que momentaneamente ou por muitos séculos permaneciam em um determinado lugar, mas sempre vivendo essa dificuldade ou perigo dos conflitos constantes que se estabeleciam. Nós temos o Hammurabi, no século XVIII a.C., um rei do primeiro império babilônico. O Hammurabi criou um código de leis, o Código de Hammurabi. Já existia um anterior, mas entre os sumérios e Hammurabi, com o primeiro império babilônico, ele criou um código de leis maior, escrito, que pudesse conduzir aquela sociedade. O Código de Hammurabi se baseava na Lei de Talião. A Lei de Talião foi uma lei criada para retratar aquele que cometesse erro. Então, por isso, Lei de Talião, tal qual o que você promove ao outro, você receberá na mesma medida.
Esse tipo de lei foi criado para, vamos dizer assim, equilibrar os conflitos. Muitas vezes as vinganças terríveis entre famílias, entre povos vizinhos e etc. Né? Entre tribos. Então, para equilibrar o comportamento das pessoas, esta lei foi criada porque aquele que promovesse algo de que acabasse machucando, ou levando à morte, ou afetando de alguma forma o outro, dentro da sua profissão, dentro do seu julgo familiar, dentro das questões que envolviam a sociedade como um todo, então ele seria medido com a lei de Talião e, de acordo com o Código de Hammurabi, ele receberia a penalidade devida. Então, foi um código disciplinar. Nós podemos observar que nessa época houve a necessidade desse código para que as pessoas pudessem ser ajustadas, adequadas a uma sociedade mais justa, menos violenta, mas o código funcionava naquilo que a gente conhece, que é do olho por olho, dente por dente. A base do código era olho por olho, dente por dente. Então, talião, tal, né? Na realidade fazia com que as pessoas retratassem dentro daquilo que ela cometeu. Então, se você é um construtor, um dos códigos de Hammurabi, um dos elementos dentro do Código de Hammurabi, uma das leis que foram empreendidas. Se você é um construtor e você constrói uma casa e você foi responsável com as bases desta casa, essa casa vem a cair e mata a família que ali dentro estava, você vai receber uma pena semelhante, tendo também a sua família penalizada. É um código bem difícil, mas se nós formos avaliar a lei de causa e efeito, nós podemos compreender, vamos compreender que Deus utiliza esse recurso para ajustar a criatura humana, para que ela possa conduzir a sua vida, pensando em si e pensando no outro, desde que ela vive em sociedade. Mas vamos voltar a falar disso. O fato é que a visão de Deus nesta época, muito ligada a um Deus combatente, um Deus guerreiro, um Deus temido por todos, é uma visão que nos leva a refletir, visto que a chegada do Cristo vem nos mostrar, literalmente, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade. Então, a chegada do Cristo muda completamente essa visão de Deus. E Jesus chegou, mudou a face da terra pelos seus ensinamentos, transformou essa sociedade tumultuada, belicosa, agressiva, essa sociedade que não sabia o que era o perdão, que não protegia aqueles, tinha dificuldade de proteger aqueles mais frágeis. Tanto é que o Hammurabi, ele vai criar um código de proteção, ele dizia, um código de proteção dos mais frágeis pelos mais fortes. Então, era um código de proteção que ajudava a criatura humana a sobreviver em meio a tantas adversidades naquela época. E Jesus vem trazer o Novo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus vem falar de amor, Jesus vem falar de perdão,
Jesus vem trazer um outro código, um código disciplinar, mas para um povo que já estava, anteriormente, já estava sendo disciplinado de forma mais rigorosa. Jesus veio trazer o elemento do entendimento, da compreensão, que gerou uma paz extraordinária entre aqueles que compreenderam a mensagem de Jesus e foi possível divulgar os seus conhecimentos. A chegada do Cristo mudou completamente a face do planeta. A sociedade passou a ter uma outra compreensão. E o interessante é que Jesus não veio trazer nenhuma religião, mas Jesus veio trazer princípios. E uma cartilha que nos dá um caminho seguro. Jesus nos trouxe como primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Jesus nos ensinou que podíamos falar com Deus. Através da prece, podíamos falar com Deus. Jesus nos ensinou a falar com Deus, nos ensinou uma oração para conversarmos com o Altíssimo. Então a humanidade, neste momento, percebe-se que já estava mais preparada para receber tais ensinamentos. E isto foi de suma importância, e por muitos séculos o cristianismo foi atuando, e até hoje, há mais de 2000 anos, nós estamos assistindo esta luta, uma luta em benefício da criatura humana. A luz do Evangelho de Jesus é uma luz extraordinária de esclarecimento e de mudança para todos aqueles que realmente conseguirem compreender os seus princípios. Muitas religiões surgiram desde então. Algumas já existiam até antes do cristianismo, como o hinduísmo, os antigos Vedas, né, o zoroastrismo. Essas religiões, elas já existiam. E outras religiões surgiram depois do cristianismo. Religiões cristãs, como o catolicismo, o cristianismo ortodoxo, posteriormente o protestantismo. E também surgiu o budismo, que tem suas bases nos Vedas, vamos dizer, nas tradições védicas, nas tradições também, uma relação aí no Oriente com o hinduísmo, e que nos traz, todas elas, informações sobre Deus. Cada religião, ela tem um posicionamento sobre a divindade. E eu gostaria de analisar aqui com vocês as visões. Não vamos nos aprofundar devido ao tempo, não é o nosso objetivo aqui, mas nós vamos pelo menos instigar vocês a buscar e pesquisar as visões dessas religiões sobre Deus. Então, por exemplo, entre os cristãos, nós sabemos que Deus é visto numa trindade. Uma trindade, Deus, Pai e Espírito Santo, a chamada Santíssima Trindade. Entre os católicos, entre os ortodoxos, entre protestantes, nem todos, mas é assim que Deus é visto. E como se define Deus a partir de então? Como o Pai Criador de todas as coisas,
o grande Criador de todas as coisas, Deus único, que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, para que trouxesse aqui a sua mensagem para todos nós. Então, Jesus seria o Redentor da humanidade, seria aquele que trouxe um conforto, um entendimento para a vida após a morte, para os cristãos. Temos também religiões monoteístas, mas que não aceitam o Cristo, como por exemplo o judaísmo. É uma religião mais antiga que o cristianismo, mas eles não aceitam o Messias, que eles colocam como o Messias de Roma. Eles não aceitam o Messias, contudo eles entendem Deus como Javé ou Jeová, e como um ser onipresente, onisciente, onipotente, que preside a tudo, que criou o universo e que tem uma relação especial com o seu povo, com os judeus. Também o islamismo é uma religião monoteísta que, apesar de não divulgar a doutrina do Cristo, mas porque eles seguem Maomé, e eles também entendem que Jesus é um profeta como Maomé, e compreende que Jesus trouxe uma mensagem para um povo que precisou ser renovada por Maomé para que eles, os muçulmanos, tivessem acesso à mensagem divina. Que todos nós pudéssemos ter esse acesso e para eles há uma renovação da mensagem. Porque para o Islã, o homem tem uma capacidade de, vamos dizer assim, desgastar a mensagem divina. Muitas vezes até tentar destruir. Então Deus, percebendo isso, envia os seus emissários. É um entendimento que eu faço dentro dos depoimentos de líderes que falam sobre suas religiões e, por exemplo, sobre o Islã. Então, nesse sentido, o Islã entende Deus, eles se baseiam a sua religião, a sua base religiosa está na compreensão da Torá, mas seu livro sagrado é o Alcorão. A Torá é o livro sagrado dos judeus, onde está o Pentateuco. E o Alcorão é o livro sagrado do Islã, é o livro sagrado dos muçulmanos que adotaram o Islã, uma religião que foi trazida à Terra por um profeta, o profeta Maomé. Então, Maomé, que é também chamado pelos muçulmanos de Muhammad, ele ouviu diretamente de Deus, segundo o Alcorão, a definição de Deus. Então nós podemos encontrar, por exemplo, no Alcorão, no capítulo 112 do Alcorão, a seguinte definição, que foi dada por Maomé, que ouviu diretamente de Deus, segundo esse livro sagrado. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, dize, ó Muhammad, ele é Deus, o único Deus, o refúgio eterno, que não gerou e não foi gerado, e não há ninguém igual a ele. Então, Maomé veio renovar a mensagem de Deus. Jesus, para os islâmicos, não é Deus. Não é Deus como pensam os cristãos.
Jesus, para os islâmicos, é um profeta. Ele também não é um filho de Deus. Ele é um profeta enviado por Deus. Então, nesse sentido, nós já podemos ter mais ou menos a ideia aí de como as religiões concebem a divindade. Deus de Abraão, o Deus de Abraão é o mesmo Deus dos islâmicos, que é também o mesmo Deus dos católicos, mas os católicos receberam o Cristo como o Redentor da humanidade, vindo acrescentar um outro entendimento ao comportamento humano, diferenciando daquele entendimento do passado. Para os cristãos, Deus é o Criador, Deus é o Criador do universo, é onipotente, onipresente, preside todas as coisas no universo. O budismo é uma religião não teísta, mas o budismo não tem um conceito de Deus. Na realidade, o budismo se baseia na lei de causa e efeito. E Buda, como afirmam os representantes do budismo, a monja Koen, por exemplo, que está sempre nos orientando sobre princípios desta religião, afirma que em nenhum momento Buda contesta Deus. Mas, por exemplo, a alegria e felicidade está sempre nas mãos do indivíduo. Porque Buda diz, segundo a monja, e nos informa, a mente humana é muito pequena para compreender alguma coisa que é maior que ela. Então, o budismo não afirma e nem nega a existência de Deus, mas entende que a energia do universo está em você. E é sintonizado com essa energia que eles buscam viver uma vida de harmonia. Uma vida guiada por uma consciência. É a consciência de si. Os budistas, eles buscam a consciência de Deus dentro de si. Então eles se sentem como numa teia, em que eles buscam viver a harmonia com uma organização, essa organização do universo, e é a partir daí que eles não mencionam, por exemplo, orar a Deus, pedir a Deus. Eles entram em harmonia com esse ser onipresente, onisciente, que guia os seus passos a partir de um processo consciencial. Então, eles vivem a lei de causa e efeito, buscando agir de forma harmônica para que o efeito de suas atitudes possam refletir harmonicamente em suas vidas. Então essa é a compreensão que eles têm do sagrado e que eles colocam, geralmente afirmam dessa forma. O budismo acredita na manifestação da vida. Para eles isto é sagrado. Deus é onipotente e onisciente. Eles sentem Deus. Eles não buscam definir Deus, mas eles buscam sentir. E uma frase budista que traduz os seus rituais é: dedico a minha vida à lei de causa e efeito que se manifesta em todos os fenômenos. Então é tudo a partir da consciência. Os hindus
são politeístas. E eles têm uma compreensão um pouco semelhante, embora eles cultivem divindades, existe uma divindade principal que está acima de todas, que é o Brahman, que está acima do Trimurti, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Essas divindades, elas canalizam toda a organização, a estrutura do universo e das pessoas a partir da energia que recebem do Brahman. Então, eles são... é uma religião onde as pessoas também buscam compreender Deus em todas as coisas. Para eles, Deus está na natureza. Deus está nos animais. Deus está presente em todo ser vivo ou não vivo. E por isso é que eles não comem, são vegetarianos, a maioria deles. Não matam os animais, buscam viver em harmonia com essa natureza porque eles encontram Deus em todas as coisas. E para a doutrina espírita, como é que podemos entender Deus? Kardec começa com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ele começa perguntando: que é Deus? Os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, nós que somos seres pensantes, existindo no universo, sabemos que Deus nos criou. É a base de tudo que existe no universo. A quarta questão do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, e que vai dar base a essa primeira questão, dentro de um processo de reflexão sobre a divindade. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Examinai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Então, atendendo à lei de causa e efeito, nós estamos vendo, os Espíritos respondem, é fácil compreender. O que não é obra do homem é obra de um ser que o antecede, superior à natureza, por exemplo. A natureza, os seres humanos, nós sabemos que é obra de um ser extremamente inteligente, uma causa primária. Não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus. Os homens têm sempre a necessidade de questionar. Porque essa resposta que é dada pelos Espíritos é uma resposta nominal. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas qual é a natureza íntima de Deus? Nós não temos condições de entender a natureza íntima de Deus, porque ainda nos falta um sentido. Na realidade, os Espíritos, eles vêm nos chamar a atenção sobre esse fato. É como os budistas, eles não conseguem elaborar um conceito de Deus pelo fato de compreender que a mente humana é muito pequena para ter uma compreensão total do divino. Então, se conseguimos entender racionalmente pelo princípio da casualidade, nós vamos entender que todo efeito tem uma causa. Então, tudo que existe no universo foi criado por alguém, por um ser que nos antecede, que nos supera em tudo. Esse conceito de Deus, causa primeira de todas as coisas, nós somos capazes de entender. Agora, nós não podemos ir além, porque não vamos ter condições de compreender. Mas a partir desse conceito, nós podemos evoluir muito. A partir desse conceito, podemos compreender a divindade em sua
naturalidade e podemos ficar satisfeitos com esse conceito e nos servirá como estímulos para avançar espiritualmente, compreendendo Deus, desenvolvendo esse processo de consciência no entendimento da divindade. Dentro do que a doutrina nos apresenta, só podemos compreender Deus à medida que nos aperfeiçoarmos. Então, na medida que avançamos no progresso, no nosso progresso espiritual, teremos uma melhor compreensão da divindade. Mas por ora, isso nos basta, já é o suficiente para evoluirmos. E Deus, ele é imanente e é transcendente. Por que ele é imanente? Porque ele está em tudo que ele cria. Ele está na natureza, ele está nos seres humanos. Na realidade, Deus, a divindade não é o ser que ele cria, mas ele está presente. Ele pode interagir sem ser. Para os espíritas, é assim, o pensamento é esse. Então, ele pode interagir sem ser. Ele está presente em nós, como está na natureza e em tudo que ele cria. Mas Deus está em nós e nós estamos em Deus. Deus é imanente porque ele está em nós. É transcendente porque ele é o Criador de todas as coisas. O problema de saber a natureza íntima de Deus. Os homens têm uma necessidade, as pessoas têm uma necessidade de querer saber a natureza íntima de Deus, né? Mas os espíritos sábios nos orientam bem. Então é por isso que ele responde a questão 10 de Kardec, que pergunta: pode um homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não, não pode. Por que não pode? Porque falta-lhe para isso um sentido. Nós precisamos utilizar racionalmente a nossa mente, né, para poder compreender as coisas. A razão nos diz: nos falta um sentido para compreendermos Deus profundamente em sua natureza. Mas como nós já vimos, né, é possível avançar com a compreensão que já adquirimos. Esta nossa fase é o suficiente. Nesta nossa fase é o suficiente, os espíritos nos dizem. E aqui, mais adiante, nós podemos observar nas questões de Kardec. Na Gênese, por exemplo, em Milagres e Predições, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Deus e da Natureza Divina, Kardec, no item 8, comenta a resposta dos Espíritos na questão 10 do Livro dos Espíritos. Quando diz assim: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então, ele comenta essa questão número 10, onde os espíritos nos esclarecem. Espírito puro que habitou o planeta Terra, que esteve aqui entre nós, somente o Cristo, somente Jesus. Então, a partir daí é que devemos parar para refletir um pouco e aquietar os nossos corações, a nossa ansiedade. Vamos nos preocupar em evoluir do patamar onde estamos, aprimorar, realizar aquilo que Epiteto, quando perguntavam Epiteto que ele era escravo, quando perguntavam a ele: mas você, um escravo e filósofo, como você pode ser escravo e filósofo? Ele dizia assim: escravo é aquele que quer mudar aquilo que não tem sentido mudar. Mas as coisas que ele pode mudar, ele não quer mudar. Então é isso. Às vezes, você quer tanto saber da natureza íntima de Deus, mas você não quer mudar seu comportamento. Saber da natureza íntima de Deus você não vai conseguir. É impossível. Mas mudar seu comportamento você pode. É possível.
Então, continuando aí sobre Deus, né, dentro da doutrina espírita, a questão 14 vai nos dizer o seguinte: Kardec pergunta: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Kardec responde: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vedes além. Não vos percais num labirinto donde não podeis sair. Os espíritos estão aqui nos aconselhando. Não vos percais num labirinto donde não podeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade não sabeis. E continuando a questão, número 14, os espíritos continuam dizendo: tendes muitas coisas que vos toca a vós mesmos, mais diretamente. E isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, é necessário que busquemos analisar nossa consciência, observar nosso comportamento, nossa forma de agir. Vamos procurar dar testemunho a partir do momento que já aprendemos, porque é verdadeiro, né? É uma atitude verdadeira, é necessária, melhor dizendo, é uma atitude necessária e urgente para nós. Estamos vivendo hoje um momento em que precisamos refletir sobre isso, urgentemente. E os atributos da divindade, nós sabemos, podemos nos guiar por estes atributos em qualquer religião, que Deus é eterno, Deus é infinito, é imaterial, imutável, Ele é único, soberanamente justo e bom. Com estes atributos é um guia seguro para nos aproximarmos da verdade. E em qualquer religião que você esteja inserido, você vai identificar se ela está andando com a verdade a partir do momento que ela estiver de acordo com estes atributos. Os atributos divinos: eterno, infinito, imaterial, imutável, único, soberanamente justo e bom. Deus é perfeito. Então, diante de tudo que vimos sobre a divindade, um conceito de divindade, eu vou deixar vocês agora, antes de finalizarmos, com um vídeo. E aí retornaremos.
Meus irmãos, para nós, Deus é amor. Eu vou fechar com João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Meus queridos, ficamos por aqui. Queremos agradecer o carinho de todos e até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos.